A paz de Cristo, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha 220, louvando, bendizendo o nome do Senhor neste domingo, neste culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Nós convidamos a você que desde já se coloque na postura e posição de adorador, para que nós possamos em espírito e em verdade estar adorando, bendizendo o nome do nosso Deus. Sendo assim, eu convido a você para que nós possamos estar orando ao Senhor, buscando a presença de Deus neste domingo, dia do Senhor, dia de adoração ao Senhor. Curve sua cabeça aí, vamos falar com Deus em oração. Eterno Deus, Pai onipotente, na tua presença estamos, suplicando, Senhor Deus, pela tua intervenção em nossas vidas, Pai, suplicando também, Pai, para que esse culto tenha a tua direção, para que os atos desse culto, Senhor Deus, sejam também aprovados pelo Senhor, para que os movimentos desse culto, Senhor Deus, encontrem, Senhor Deus, guarida na tua santidade, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor Deus, a Igreja da Fontinha, Pai, para que ela, como igreja, possa te louvar, te bendizer. E, Senhor Deus, aquele também que ouve esta palavra nesta noite, Pai, possa ser edificado, possa ter o seu coração pervadido por sua palavra, Pai. Possa, Senhor Deus, dar graças por ela, Senhor, e possa ser também, Senhor Deus, confortado e consolado, Senhor Deus, com esta palavra que é viva e eficaz, Senhor Deus. Nós assim oramos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Oramos, pedimos orientação ao nosso Deus. Nós agora queremos convidar você para que tome a palavra do Senhor. Vamos abri-la lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versos 19 a 21. Reis 19, de 19 a 21, Eliseu e a sua vocação, o seu chamado. Reis 19 a 21, a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Que o Senhor tome a sua palavra neste momento e aplique-a no nosso coração. Amém, irmãos. Nós vivemos num século daqueles que querem receber coisas, dádivas, como diziam alguns antigos, esperando que as coisas caiam dos céus, sem que eles mesmos sejam vetores, ou sejam aqueles que, de alguma maneira, vão ajudar que essas bênçãos, que essas coisas desejáveis
e desejadas sejam também conquistadas a partir do trabalho dessas mesmas pessoas. São pessoas que muitas vezes nos interpelam: olha, orem por mim, porque eu estou com um determinado problema, porque a minha casa passa por determinada dificuldade, porque minha família passa por esses problemas. Mas muitas vezes nós observamos que esses problemas são aqueles chamados sistemáticos, que passam muitas vezes por omissões das próprias pessoas, que deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, deixam de tomar as iniciativas que precisavam tomar. E aí então elas são pegas com os problemas e pagam um preço altíssimo, porque no momento adequado ela não tomou a decisão devida. Acontece muitas vezes com familiares, com vizinhos, com os amigos e até irmãos, com membros de igrejas que muitas vezes, desavisados, esquecem de proativamente não fazerem a sua parte. Nós precisamos entender que nossa vida cristã, ela é abençoada por Deus, mas ela precisa ter a parte que nos cabe, para que nós, como produtores da bênção que Deus nos dá, possamos ser colaboradores, possamos ter e fazer e compreender que a sinergia, a colaboração, a contribuição com os ditames de Deus, naquilo que faz parte da nossa parte, é necessário e é imponderável para que nós possamos alcançar as bênçãos. Não foi assim que o Senhor Jesus agiu em diversas partes da sua vida? Quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, por exemplo, o Senhor vai fazer um milagre, e um milagre daqueles com M maiúsculo. Vai trazer à vida alguém, e esse alguém era Lázaro, que estava já morto há alguns dias, estava cheirando mal. Mas o Senhor iria agir. Mas o Senhor fala para os discípulos e para aquelas pessoas o quê? Tirai a pedra da rocha, da caverna, da catacumba onde o corpo estava. Era uma pedra pesada. Precisou de alguns homens fazer aquele esforço. E eles fizeram e se perguntam: como é que pode? Será que alguém que vai ressuscitar um corpo, e um corpo que passou dos 3 dias, que estava cheirando mal, não podia, com simples e mero aceno, tirar uma pedra, não obstante o peso que ela tivesse? Mas o Senhor não fez isso para demonstrar uma coisa muito clara aos nossos corações. O que depende de nós, o que é a nossa parte, nós temos que fazer. Ele só vai agir miraculosamente quando se esgotarem todos os nossos recursos, quando aquilo que é ordinário e natural não for mais possível. Aí então ele vai fazer sobrenaturalmente aquilo que lhe aprouver fazer, no tempo que ele achar também necessário. Foi o que aconteceu no chamado aqui do nosso profeta, do homem de Deus, de Eliseu. Eliseu foi um vocacionado por Deus. Eliseu foi chamado, Elias viu a vocação de Eliseu, mas na realidade aquela vocação foi dada pelo próprio Deus. Era Deus que de antemão já o conhecia, já o entendia quem ele era e já tinha para ele uma tarefa, uma obra para ele fazer na vida dele. Ora, irmãos, nós que passamos esse período de pandemia e a nossa tendência é muitas vezes o encolhimento,
a retração dos nossos talentos e dons. Muitas vezes somos chamados a ficar mais na nossa, mais calados. Muitas vezes queremos até receber muito mais coisas do que fazer. Nós precisamos aprender com esse texto que aquele que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus em qualquer área, seja na área para ser um profeta, ou em pequenas atividades na igreja, no trabalho com as crianças, no trabalho da nossa mocidade, na música, no trabalho do ensino da escola dominical, nós temos que fazer esse trabalho, entendendo que nós somos vocacionados por Deus, chamados por Deus para essa obra. Talvez nós que esperávamos de uma pregação, alguma coisa que acalentasse o nosso coração nessa noite de domingo. Talvez você que estivesse olhando para a mensagem e quisesse alguma coisa que acalmasse o seu coração. Talvez você quisesse isso, mas a vontade de Deus para você nessa noite é uma mensagem que mostra da sua obrigação, da sua participação do reino. Dizer que você pode fazer as coisas e ser feliz e ganhar aquilo que você precisa receber dentro do reino do Senhor, mas contribuindo e fazendo a sua parte. Até porque, irmãos, as pessoas que se acham mais abençoadas e mais felizes são aquelas que são produtivas, que trabalham, que soam a camisa, que voltam do seu labor, do seu trabalho, suados, mas realizados. E é assim que nós gostaríamos de analisar nesta noite de domingo as marcas de quem é chamado pelo Senhor, à luz do chamado de Eliseu, alguém que estava na dele, estava trabalhando, fazendo as coisas que vinham na sua cabeça, não estava ligando muito para o tempo, mas de repente o Senhor bota o dedo e fala: é você, a missão é sua, eu estou chamando você para a obra. Aí olha para um lado, não tem, é você mesmo, o trabalho é seu, você sabe disso. E ele então aceita esse trabalho, aceita esse chamado. Gostaríamos de analisar a partir desse texto, essas marcas, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Dizendo que, em primeiro lugar, quem quer trabalhar com o Senhor, quem é vocacionado pelo Senhor, ele, de certa forma, ele entende que ele tem aquela marca daquilo que é produtivo. Ele quer fazer alguma coisa, ele não está parado por nada. Deus o chama e Deus chama pessoas que querem trabalhar. Pessoas que muitas vezes estão inertes por causa de alguma coisa. Mas Deus está falando e falando ao seu coração: olha, é você que tem que fazer alguma coisa. O trabalho é seu. A obra é minha, mas o trabalho é seu. Porque você que é o vocacionado, é você em quem eu jogo a capa. A capa já está sobre você, aliás, há muito tempo. Levanta, assume a sua obra. Assume aquilo que você tem que fazer. E não foi assim com Noé? Noé era produtivo, trabalhava muito, e o Senhor falou assim: é você que vai construir uma arca. E ele então é produtivo e constrói aquela arca, e aquela arca flutua, e aquela arca salva todos os animais e a sua família. Abrão também trabalhava com gado, com ovelha, era produtivo. Mas o Senhor fala para ele: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, e você vai para o lugar onde eu te mandar ir. Porque você é produtivo, mas eu vou fazer você agora Abraão, pai de muitas nações. Você vai ser o primeiro patriarca que vai fundar aqui um novo povo, uma nova adoração. Você vai estabelecer, olha para as estrelas dos céus. Seus filhos vão ser maiores e mais numerosos que
a estrela do céu. Você pode contar? Começa a contar. Mas eu tenho promessa para a sua vida. E Deus chama tanto homens quanto mulheres. No Novo Testamento chama Pedro e André. E no momento que eles estavam pescando, jogando as redes, chama Paulo, e Paulo trabalhava. Paulo fala: olha, eu sei que você também sabe dos meus trabalhos, das minhas fadigas, em nome do Senhor Jesus. Paulo apanhou, Paulo lutou, Paulo suou para que nós estivéssemos aqui. Ou seja, irmãos, homens, mulheres, homens de Deus que eram produtivos, que foram jogados a capa em cima deles, e eles tomaram o seu lugar, e o seu lugar aqui agora é definitivo. Talvez você que é membro da igreja, ou você que é aquele que está ouvindo esta mensagem, a capa já foi jogada sobre você. Você é um vocacionado, você sabe a sua missão. Volte a trabalhar, volte a servir, volte a agir. É o Senhor que está chamando, o chamado da produtividade. Ele quer ver você trabalhando naquilo que Ele designou para você trabalhar. Mas ainda, Ele tem como segunda característica uma autoridade que não é humana, mas ela é divina. É uma autoridade que nos mostra que é o que vem do Senhor. De repente aquela capa cai poderosamente como sinal da autoridade. E aquela capa é o sinal da capacitação de Deus. Alguns dizem que o que é capacidade? Capacidade é aquela forma que nós temos de exercer a vocação que Deus nos dá, da maneira como nós sabemos e podemos, mas também, em segundo lugar, é a maneira como que as outras pessoas vão se interrelacionar conosco, recebendo, aceitando e sorvendo tudo que nós falamos. Não é assim? Jeremias fala assim: eu não sou uma criança, não precisa nem falar. E o Senhor fala para ele: não fale que você é uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E você então vai ser aquele que vai falar para as nações. Você é aquele que é abençoado, escolhido por Deus para ter uma palavra de vida para as nações. A capacidade e a autoridade, irmãos, é um sinal daqueles que são de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos chama para a obra, para o serviço, nos capacita, nos dando dons superiores àqueles que nós pensávamos que tínhamos. E nós, de repente, vemos que a obra de Deus é feita por nós e apesar de nós, muitas vezes. E nós temos que agradecer a Deus. O próprio apóstolo Paulo, falando lá em Colossenses sobre os seus andares e desandares, ele fala: olha, eu quando me converti, eu não fui buscar de homem nenhum não, mas eu fui buscar do Espírito Santo. E parei por 3 anos e comecei a estudar, comecei a buscar a Deus, comecei de joelho em terra a orar. E as coisas foram acontecendo, e eu fui então pregar o evangelho sem detença. E as palavras foram saindo da minha boca, e as pessoas foram se convertendo. E as pessoas olharam para mim e falavam assim: como é que pode? Aquele homem que perseguia o evangelho agora é um pregador do evangelho. E davam glórias a Deus por causa disso. O verdadeiro vocacionado tem a autoridade vinda do Espírito Santo de fazer com que aquilo que era adverso, mesquinho, destrutivo, se torne agora motivo de dar glórias e graças a Deus. É a autoridade que vem do Espírito Santo, que não é nossa. É um poder espiritual que não pode ser reproduzido ou produzido pelo homem, mas vem lá dos altos céus. É o Espírito Santo que nos capacita. É a autoridade que o Senhor dá a você para fazer, para realizar, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado entre as nações. A autoridade da capa. Elias lança a capa, e aquela capa serve para Eliseu como que não olhando para um simples vestuário ou um manto que vinha na direção dele,
mas ele viu fogo descendo como a autoridade vinda do Espírito Santo, e ele entendia, então é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que sustenta, é Deus que vai me ajudar. Então ele toma aquela autoridade para o seu coração e para a sua vida. Deus quer te chamar assim, irmãos. Tome essa autoridade para a sua vida. É o Espírito Santo que te sustenta. É a voz do Espírito Santo que quer falar pela sua voz e através da sua voz. Não se amesquinhe, não se intimide, mas ouça que o Espírito Santo quer falar através de você. Mas ainda em terceiro lugar, a terceira marca é a atitude face ao chamado do Espírito Santo para a nossa vida. O que está escrito aí na sua Bíblia? Eliseu deixa os bois e os cose e vai e segue o homem de Deus. Tem uma atitude. Toma uma atitude diante daquela situação aí do chamado. É igual Deus falou para Abraão, e Abraão tomando atitude semelhante: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mandar. E ele ouve a voz do Senhor e faz da mesma coisa, toma uma mudança radical, e então faz o que Deus mandou, porque essa atitude radical, ela tem uma irmã siamesa que é grudada a ela, que se chama despreendimento face ao chamado de Deus. Esse despreendimento nos faz romper os vínculos, romper aquilo que nos amarra à nossa vida, romper os vínculos com a nossa caminhada, e muitas vezes é isso que acontece. Talvez nós vamos romper os nossos vínculos com o trabalho, com a igreja, com pessoas, com a nossa igreja de origem, com nossos ministérios. Não foi isso que Eliseu teve que fazer? Eliseu matou os seus bois e os cozeu no próprio arado, nos próprios aparelhos que ele usava para arar a terra. Irmão, se você observar o que o homem do campo diz, que um boi que você trabalha, ele conhece você. Aquele boi, você chama aquele boi pelo próprio nome e ele vem, você o alimenta na sua própria mão. Há um vínculo, há intimidade com ele. E aquele boi, a 12ª junta, era a junta de Eliseu. Ele conhecia aquele boi, dava comida na mão. E o Senhor chamou, o Senhor vocacionou, o Senhor falou para ele: olha, vem, segue-me. Você agora vai ser aprendiz de profeta. Você vai substituir Elias. Você entende? Elias fala: o que eu vou fazer com você, o que eu fiz com você. Ele estava dizendo: olha, eu estou preparando você para substituir você, colocar você no meu lugar. Você agora que vai ouvir de Deus, a voz de Deus, e vai falar para Israel. Você está entendendo? Você está entendendo o seu chamado? E aquele homem usa esse despreendimento. Aquele homem mata esses bois, rompe com o seu passado, cose aqueles bois no arado para dizer: olha só, nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu volto ao passado. Foi o Senhor que me chamou, eu vou cumprir a minha vocação, eu vou fazer o que o Senhor mandou que eu fizesse na minha vida. Quantas vezes, irmãos, tem pesado para muitas pessoas o abandonar amizades, o abandonar, às vezes, relacionamentos, pessoas, o abandonar práticas do passado para tomar um posicionamento dentro da vocação que o Senhor chamou para que ele tomasse e seguisse. Mas o Senhor quer dizer para você nessa noite: faz-se necessário deixar de lado, ter despreendimento, matar os bois e os cozelos nos seus aparelhos, deixar para trás aquilo que tem que ficar para trás, porque a vocação e o chamado de Deus é mais importante, faz mais sentido na nossa vida, para que nós tenhamos
então esse desprendimento para fazer a vontade de Deus. E ainda, irmãos, em último lugar, nós temos como última marca, baseado nesse texto, a visão e a percepção da vontade de Deus. Elias fala no verso 21, segue-me, vem, segue-me, porque você viu, lá no finalzinho, o que eu fiz com você. E lá no finalzinho do verso 21, então, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E servir aqui significa também aprender, a observar, a crescer espiritualmente, a aprender a olhar e ter a mesma fé que aquele homem tinha e confiança que ele tinha em Deus, fazer a vontade de Deus. E assim aquele jovem foi aprendendo, foi tomando consciência e conhecimento, tendo visão do reino de Deus, visão da obra de Deus, visão de que a obra de Deus precisava ser passada para alguém. Note, irmãos, Elias era um homem que era fenomenal no seu tempo, mas mesmo assim ele não ia ficar para a raiz, nem para fazer raiz, nem para a semente, mas ele precisava passar o seu ministério para alguém. Na igreja somos assim, precisamos entender e ter a percepção e a visão de que o ministério pertence a Deus, e nós precisamos passá-lo para outro, mas também nós que recebemos esse ministério, temos que ter boa vontade em aceitá-lo. E mais lá na frente, no segundo livro dos Reis, no capítulo 29, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, no verso 9, Elias fala para Eliseu, pede o que você quiser, que será concedido. Então ele pede, olha, eu queria a porção dobrada do teu espírito, eu queria poder, eu queria ter fé para aplicá-la nesse ministério. Elias fala, olha, você fez um pedido muito duro e difícil, porque esse pedido faz parte também da sua própria atuação enquanto possuidor dessa vocação. Mas então foi dada a ele esse posicionamento de estar fazendo a vontade de Deus, porque a visão é algo interessantíssimo dentro do reino de Deus, do nosso posicionamento, de saber também qual é o horário da nossa saída, da nossa substituição, para que a obra do Senhor tenha o seu lugar. Amados irmãos, nós queremos complementar a nossa palavra dizendo que em muitos lugares nós vemos pessoas ainda atreladas ao passado, ligadas ainda a uma visão muito particular da sua própria existência, umas que são às vezes relaxadas e paradas nos seus problemas, nas suas dificuldades, vivem à mercê dos outros, sem o exercício sincero das suas vocações. Quando nós olhamos para esse texto, de marcas daquilo que nós podemos fazer como vocacionados do Senhor, então nós entendemos que precisamos e somos comissionados a fazer a vontade de Deus. E a grande pergunta que se faz é: como anda a nossa vida diante de Deus? Como anda a sua vida? Será que você tem vivido e trabalhado dentro dessa obra, fazendo a vontade de Deus? Será que a sua vida tem sido aquela vida produtiva? Aquela vida com desprendimento dos valores desse mundo? Será que você tem tido atitude e poder vindo dos altos céus, tendo visão desse reino de Deus? Nós somos desafiados a viver de maneira total as marcas da nossa vocação, para que possamos agradar ao nosso Deus com uma vida exemplar. Que o Senhor
nos aperfeiçoe dentro dessas marcas, para que tenhamos então uma vida que agrade a Deus, uma vida também que impacte o mundo no qual nós fomos colocados enquanto servos de Deus, e para que nossa vida seja uma vida produtiva para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Amém. Amém, querido irmão, irmã. Nós agora vamos passar para a nossa oração final e queremos lembrar, né, da família enlutada, da nossa irmã Maura, Marúcia, Mércia, que perdeu a nossa querida irmã Maria, né? Nossa irmã Maria foi sepultada na quinta-feira passada, e nós então pudemos fazer o sepultamento dela. Devemos agora orar por esta família que precisa da intervenção do Senhor. Vamos clamar também por todos aqueles pedidos que a nossa igreja tem. Se você tiver algum pedido, chegue próximo ao aparelho, estenda sua mão, chegue próximo, esteja espiritualmente próximo do Senhor, sabendo que o Senhor pode resolver qualquer problema. Disponha a sua necessidade do Senhor e nós vamos orar intercessoriamente. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, na Tua presença estamos, diante do Senhor dispomos a nossa necessidade, Senhor. Colocamos diante do Senhor aquilo que dói no nosso coração, primeiramente clamando, Senhor, pela família enlutada, para que o Senhor conforte não só a nossa igreja, mas também toda a família de Marúcia, de Maura, de Mércia, Senhor Deus, face a perda da nossa querida irmã Maria, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esta família, Pai, tranquiliza os seus corações, conforta esses corações. Nós clamamos também, Senhor Deus, pela Tua igreja de maneira geral, por aqueles que estão com dificuldades, com problemas, Pai. Clamamos pelos enfermos, por aqueles que, Senhor Deus, também clamam por uma porta de emprego, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que querem fazer cirurgias, Pai, por aqueles que passam por necessidades, Pai, pedem abertura de portas, Pai, na justiça, Senhor, aqueles que estão com problemas no seu casamento e na sua vida conjugal, pelas famílias, Senhor Deus, enfim, dispomos todos os pedidos aqui do Teu povo em Tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja com o Seu povo, abençoando, guardando e protegendo, que a Tua paz, que o Teu poder se disponha a ajudar e interceder na vida dos Teus servos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe você. Um ótimo domingo. Que a paz de Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. Que Deus abençoe a você. Uma boa noite na paz de Cristo. Amém.